Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. E a você, de Presidente Médici, Ji Paraná, Ouro Preto do Oeste, Canteiro, Jamaria, Grande Porto Velho, você que nos prestigia também através da rádio Rio Madeira FM, através dos sites TV Jornete, Tudo Rondônia, Observador, a partir de agora está no ar o programa do Fogaça. E o programa de hoje traz uma edição especial sobre o que pode e o que não pode sobre as eleições de 2018. Sabemos que estamos aí há pouco mais de 3 meses para as eleições de 2018 e ainda não se ouve falar, pouca campanha na rua, poucos pré-candidatos aí fazendo sua pré-campanha. Lembrando que 2018 vai ter uma campanha de apenas 45 dias. O programa do Fogaça participou na última semana, ali de um especial, ali foi feita uma edição especial do escritor Rocha e Filho, que foi feito ali no escritório, onde eles explicaram, trouxeram debatedores, advogados, sobre o que pode e o que não pode na pré-campanha eleitoral. Confira o que pode e o que não pode. Esse é o primeiro evento que o Rocha Filho realiza, o primeiro de muitos. É a primeira vez que o Rocha Filho está abrindo as portas e tendo esse contato direto com esse trabalho que é, acho que um dos pilares, uma das grandes razões para a soma de forças que nós fizemos, que é um trabalho que de forma objetiva concretiza a cidadania. Eu queria agradecer de coração o convite, do sócio do escritório Rocha Filho para vir de Brasília participar desse workshop que, creio eu, vai lançar moda no Brasil. Dele vai render filhotes aí para Brasília, Manaus. E dada a incógnita que a gente vive, nós profissionais de comunicação política, em relação à legislação eleitoral, o que pode e o que não pode fazer, principalmente propaganda eleitoral na internet, que eu tenho certeza que é a grande dúvida de vocês. Meu nome é Fred Perillo, eu sou mineiro, tive uma passagem muito importante em Rondônia, são 10 anos, eu sou muito grato a esse estado, em especial Porto Velho, onde eu morei, um estado que me abriu as portas, me proporcionou experiências eleitorais, políticas, públicas, e me sinto um pouco, sem nenhuma demagogia, um pouco rondoniense. Mantenho amigos aqui, familiares, alguns clientes, e é muito bom voltar a Porto Velho. A minha sogra, eu sou uma das poucas pessoas que gostam de sogra. Tinha uma reunião com o pessoal ontem, não posso ir, tenho um encontro com a minha sogra. Mas sogra, eu adoro sogra. Para mim, sogra, sempre fui feliz com sogras. Enfim, desviou da assunto aqui, né? Hoje eu moro em Brasília, a gente tem uma agência digital chamada Agência Nuvem, cujo foco é marketing político digital, ou seja, nós cuidamos da imagem de políticos, instituições públicas na internet. Muito bem, o que eu estou fazendo no meio dessas 3 autoridades aqui? A minha função é ser um mediador e um provocador, do ponto de vista do operador de marketing dentro de uma campanha eleitoral. Eu estou me colocando um pouco no lugar de vocês e para consultar os 3 especialistas, e tirar as dúvidas que nós temos. Então, eu não sou especialista em direito eleitoral, eu trabalho com marketing, mas eu trago uma provocação saudável para a gente tirar dúvidas, as dúvidas que a legislação permite, porque existem muitos pontos obscuros que a gente ainda não consegue um consenso. A pré-campanha engoliu a campanha. Então, assim, hoje a campanha, já desde esse ano, a campanha já teve 3 meses, 90 dias, que era o mais comum, e agora tem 45 dias. Para nós que trabalhamos com marketing político, 45 dias não dá tempo para você criar uma narrativa, posicionar o candidato, contar uma história, posicioná-lo. E não dá.
Então, nós contamos com a pré-campanha. Vocês que trabalham, não necessariamente com marketing, mas são assessores, dirigentes partidários, vocês precisam de mais tempo para vender o produto de vocês. E a pré-campanha é fundamental. E justamente por isso que o nome do evento é pré-campanha. O que pode fazer na pré-campanha em termos de internet, de rua, né, de reuniões? Pode dizer se é pré-candidato ou não? Então, são essas dúvidas que a gente vai tirar. Porque a campanha já começou, né? Todos os nossos clientes já estão trabalhando na pré-campanha, sem pedido do voto, mas trabalhando como se fosse uma campanha. Discutindo ideias, propostas, se apresentando como pré-candidato, tendo site, tendo redes sociais, fazendo impulsionamento, a polêmica está aí, depois a gente vai discutir, isso na pré-campanha, porque a gente precisa trabalhar, né? E a lei eleitoral parece que foi feita para preservar quem está no poder. Porque você tem agora o financiamento, eu não quero nem entrar nesse mérito agora, do fundão e do tempo curto de campanha, que se vocês forem pensar, acaba ajudando quem está no poder. Tudo é mais difícil para quem está se apresentando como uma novidade, né? Como uma alternativa a quem está no poder. Nossa intenção aqui, Fred, é facilitar essa informação e torná-la bem mais prática para que todos vocês entendam como é possível também barrar essa ideia de que é só para quem está no poder. Vocês têm condições e conseguirão, com certeza, e esperamos ajudá-los a chegar lá. Eu queria dar 2 dicas para vocês, antes de mais nada. O TSE divulgou uma cartilha interativa na semana passada com as regras da propaganda eleitoral para esse ano. Eu não tenho o link de cabeça, mas se vocês digitarem no Google cartilha TSE, provavelmente o primeiro resultado de busca será essa cartilha. É uma cartilha interativa com as regras da propaganda eleitoral. Foi lançada há uma semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só dá uma googada aí, cartilha TSE. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que seria a Assembleia de lá, realizou hoje, na verdade está realizando agora, simultaneamente, um debate sobre esse mesmo tema, e está disponível na internet também. Se vocês entrarem no site da CLDF, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, vocês vão poder assistir depois, né, na casa de vocês, um debate também sobre legislação eleitoral. Eu queria colocar aqui em debate uma mensagem que está circulando nos grupos de WhatsApp, lá de Brasília, de profissionais que trabalham com marketing político e causando um certo pânico. A gente foi na Rádio Boas Novas hoje, né, doutor Márcio? E o doutor Márcio, muito elegante, né, falando que esse grau de subjetivismo da legislação está criando um certo desconforto nos profissionais de marketing político, uma certa dúvida, eu interrompi, falei, um certo pânico, né? A gente está vivendo em pânico, com medo de errar e comprometer o candidato, né? E está circulando hoje uma mensagem que está causando um outro pânico. E eu vou repercutir aqui com vocês. A mensagem é a seguinte: pré-candidato com mandato, e aí o cara escreve mandado, ou seja, já tem cara de fake news, né? Uma pessoa que confunde mandato com mandado. Pré-candidato com mandato que estiver impulsionando post exclusivo sobre ações do mandato, está ok, não precisa pagar a postagem. Estão entendendo? Ações do mandato. Então, ele está falando de gente que está no cargo. 2, pré-candidato com ou sem mandato que tiver impulsionado post de publicidade pessoal, a pagar imediatamente. Esperamos eventual impugnação do MP após o registro e nos defenderemos. 3, em regra, não impulsionar na pré-campanha. Não sou eu que estou falando isso, tá, gente? Isso está correndo no WhatsApp. Se o pré-candidato tiver alguma postagem muito importante sobre o mandato, avalia se vale a pena impulsionar, tendo em vista que a eventual punição é apenas a multa. Ainda, sempre pode impulsionar ações do mandato, e não a lei que a proíba. E 4, para finalizar, pré-candidato com mandato que não tiver o costume de impulsionar, esperar até o registro para impulsionar. É um texto mal escrito, né? É confuso, do ponto de vista da legislação, e que está causando um pânico entre assessores que cuidam de redes sociais de políticos, né? Então, é o primeiro debate que eu trago, né, de repente, o doutor Marcelo Xavier, para comentar esse texto que está circulando pelo WhatsApp. Bem, o Fred falou muito bem, a campanha eleitoral era de 3 meses, agora é de 45 dias. Em compensação, o legislador criou, no direito brasileiro, a pré-campanha. Está lá o artigo 36A da Lei das Eleições, falando sobre pré-campanha, imagino que todos vocês conhecem. O grande problema é que a legislação eleitoral e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral não especificam o exercício da pré-campanha.
Então, nós temos ali alguns permissivos, como a menção à futura candidatura, com a exaltação das qualidades pessoais, com a ressalva de que em nenhuma hipótese pode haver pedido explícito de votos, e mais 7 outras hipóteses previstas dos incisos do artigo 36A. Não é o caso de fazer a leitura, porque aqui nós vamos ser mais dinâmicos, né? Mas quais seriam os limites desta pré-campanha? Principalmente os meios utilizados para realizar essa pré-campanha. Eu vou começar por aí para chegar na... Eu tenho aqueles 10 minutos iniciais? Certo. Como eu disse a vocês, nós temos hipóteses permitidas, atos permitidos que são considerados lícitos, que são considerados propagandas antecipadas lícitas para quem entende assim, é como eu entendo. Eu acho que a primeira polêmica está no que seria pedido explícito de votos. Tem muita gente por aí trabalhando com a ideia de que o pedido explícito de votos é o pedido escrito. Existe uma diferença entre pedido gramatical, escrito, e pedido explícito. Explícito é tudo aquilo que não está em controvérsia, que está fora de dúvidas, que não está subliminar, que está claro, que a partir de uma técnica de comunicação que o marketing sabe, que o Fred sabe muito bem, que é do marketing, faz com que alguém compreenda. Isso é pedido explícito. Então, é possível que haja a caracterização do pedido explícito sem que haja necessariamente a utilização do verbo vote em mim. A menção a número do partido, por exemplo, neste momento, numa publicidade, numa propaganda, mencionando o número do partido, já tem decisões de tribunais entendendo que isso é um exemplo de pedido explícito. Alguns cuidados também devem ter, e talvez para mim o principal cuidado está ligado à ideia de gastos na pré-campanha. O momento para gastos eleitorais não é agora. Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque eu já vi vídeos no YouTube, o pessoal está dizendo, gasta à vontade. Não tem controle. Impulsiona à vontade. Mas a preocupação está, pessoal, a base que justifica toda essa preocupação está na rigidez do processo eleitoral. Porque é um momento em que não há legislação que trata a matéria, não há legislação que discipline os limites, e tem gente dizendo por aí que, como não há legislação, pode tudo. E não é bem assim. Não é bem assim porque o artigo 36A é uma regra de exceção. A regra geral é a proibição da propaganda. A propaganda só será permitida a partir do dia 16 de agosto. Dia 16. Eu já vi gente dizendo por aí dia 15. Não, dia 15 não. Depois do dia 15, a resolução 23551 fala a partir do dia 16. Então, o que acontece? Nessa pré-campanha, limites existem. E o primeiro limite que existe são os limites de gastos. Não podem ser feitos gastos com pré-campanha. O legislador brasileiro ele vive numa dualidade. Para proteger a igualdade durante o período eleitoral, ele sempre privilegia a igualdade, como eu disse, em detrimento da liberdade. Então, o legislador vem lá e cria uma série de restrições, não pode isso, não pode aquilo outro, querendo que, quando chegar a hora da campanha começar, todos possam competir em pé de igualdade. Isso me parece ser algo inalcançável. A desigualdade ela é própria da nossa vida em sociedade. E mais, a própria legislação eleitoral, no período de campanha, trata desigualmente. Se eu tenho mais cadeiras no parlamento, eu vou ter mais tempo de televisão. Se eu tenho mais cadeiras no parlamento, eu agora tenho uma parcela mais gorda do tempo do fundo, o chamado fundão, o fundo eleitoral que foi criado recentemente. Então, a própria legislação já dá esse tratamento desigual. Mas nós temos essa dualidade. A legislação reflete essa dualidade e fica o Congresso Nacional se degladiando com o Poder Judiciário sobre em que medida maltratar a liberdade para garantir uma igualdade que, me parece, é inalcançável.
Então, o Congresso Nacional fez o quê primeiro? O Congresso Nacional disse que havia uma data certa para a campanha começar. E a lógica disso é muito simples. Se eu estabeleço uma data certa, eu barateio campanha. Se eu deixo em aberto, o período de campanha acaba sendo longo demais, encarecendo a campanha. Por isso que tem uma data. Essa data lá atrás eram 90 dias. Nós tínhamos aí um período mais longo de campanha eleitoral propriamente dito. E lá atrás, a lei, nós temos uma lei que é de 97, mas na realidade, acho que 3/4 da lei já foi alterado por leis posteriores. Essa lei lá de 97 dizia que tem data certa para começar a campanha e antes disso, se fizer propaganda eleitoral, dá multa. Ou seja, tornou ilícito o ato de fazer campanha eleitoral. O Congresso Nacional não se deu ao trabalho de dizer o que é propaganda eleitoral. E aí o que passou a acontecer? Então eu tenho lá o dia para começar a campanha. Se houver propaganda antes é ilícito. Quem vai dizer o que é propaganda é a Justiça. E a Justiça então começou a testar o Congresso Nacional. Ela começou a dizer, olha, se pedir voto é propaganda eleitoral. Isso, uma criação jurisprudencial. O Judiciário criou o conceito de propaganda antecipada. E a cada eleição ela foi expandindo. A cada eleição ela foi encaixando no conceito de propaganda eleitoral mais e mais conceitos. Até chegar ao ponto em que a Justiça Eleitoral disse, olha, é caso concreto, você tem que analisar o contexto daquela situação concreta para dizer se é propaganda eleitoral ou não. Olha só a insegurança jurídica que se causou. Se eu não sei ao certo o que pode e o que não pode, eu vou estar sempre sujeito à interpretação do contexto pela Justiça Eleitoral e eu vou ficar parado, eu não vou fazer nada, porque vai que eu estou cometendo um ilícito e, de fato, foi o que aconteceu. Então, a Justiça Eleitoral passou a punir demasiadamente condutas. Tem um caso emblemático da Marta Suplicy, em que houve a punição da Marta Suplicy, da Folha de São Paulo e da Veja. Isso gerou uma comoção muito grande e, por fim, a alteração da legislação eleitoral para dizer, olha, na pré-campanha, no período anterior à data em que se dá a largada inicial, é possível fazer um monte de coisa. E o 36A vem, então, lá elencando uma série de condutas que eu, inclusive, entendo, até pela jurisprudência recente do TSE, tem um acórdão muito interessante, julgando um caso do Lula, recentemente, que aquelas hipóteses que a lei coloca, elas são ilustrativas. Então, a legislação colocou lá, dizendo situações, condutas que pode falar de candidatura. Eu posso dizer, por exemplo, eu estou aqui, se eu fosse um pré-candidato, coisa que eu não sou, que eu gosto mesmo de fazer direito eleitoral, eu poderia dizer para os senhores, olha, eu sou candidato, eu pretendo ser candidato ao Senado, eu entendo que no Senado eu consigo fazer isso por Rondônia, consigo fazer aquilo outro por Rondônia. A legislação é clara ao dar esse permissivo. Então, expressamente está lá dito na legislação. Eu posso falar de candidatura, eu posso falar de plataforma, eu posso anunciar eventuais feitos aos quais eu me dedicarei se eu conseguir um mandato. E ao finalzinho vem dizendo, olha, não pode um pedido explícito de voto. Então, vejam, diz que não pode o pedido explícito de voto e diz que se houver o pedido explícito de voto, eu estou sujeito à multa. Eu fico aqui me perguntando, e essa é uma questão que tem sido muito discutida no meio, o professor Marcelo deve estar acompanhando aí os debates. Onde há a previsão de que o impulsionamento, que depois o Fred vai explicar para a gente aí o que é impulsionamento, o que é as outras modalidades, onde está dito que o impulsionamento é vedado? Porque se eu entendo que ele é vedado, e sendo isso uma restrição de um direito, inclusive um direito bastante relevante, que seria a liberdade de expressão, eu preciso ter uma lei que preveja expressamente essa restrição. E mais, eu preciso ter uma lei que preveja expressamente a restrição e qual é a sanção, qual é a penalidade
para essa restrição. Eu não encontro. Já procurei bastante, eu não encontro. Então, não existe na legislação eleitoral hoje uma vedação expressa ao impulsionamento nessa fase de pré-campanha, porque o legislador, por opção, não regulamentou a pré-campanha. A única coisa que ele disse é que na pré-campanha não pode haver o pedido explícito de voto. No mais, ele deixou à vontade. Vamos pegar uma questão dos anúncios, né? Eu tenho aqui, de cara aqui, Danilo Nogueira, Fernando Fontes e mais alguns especialistas, Marcos Nobre, em marketing digital. O que é impulsionamento? Danilo, o que é impulsionamento? Seria o emprego, né, de um orçamento numa publicação para que ela obtenha mais alcance de um público que não necessariamente está dentro da página, mas que também pode ser direcionado dentro daquele público da página, visto que o alcance orgânico nas redes sociais são baixos. Olha que bonito. Muito bem. Para quem é leigo, para quem nunca fez um anúncio no Facebook, por exemplo, existem mais de um tipo de impulsionamento. O impulsionamento simples é aquele que você faz um post, e aí você tem lá uma janelinha, impulsionar post, né? Aí você clica ali, abre uma janelinha, aí você escolhe cidade, né, região, gênero, idade, enfim. Só que existe o gerenciador de anúncios, que é um aplicativo, uma ferramenta do próprio Facebook, é onde você faz um impulsionamento, digamos, mais sofisticado, você tem mais possibilidade de segmentação, enfim. Eu tenho certeza que quem fez a lei não tem a menor ideia do que seja um gerenciador de anúncio. E aí ele só pensa no impulsionamento, ou seja, no alcance, pagar para aumentar o alcance da publicação. Mas o gerenciador é diferente, ali não é tecnicamente um impulsionamento, é criar um anúncio novo. Ninguém pensou nisso. Então, assim, tecnicamente, a lei só permite impulsionamento, então eu entendo que não pode fazer um anúncio do gerenciador. Eu só posso postar, clicar em impulsionar, impulsionar. Tecnicamente, sim, porque a lei não fala, você pode criar um anúncio, não fala em impulsionar um post que já existe, que você coloca na página. Porque o gerenciador de anúncios me permite fazer anúncios que não estão na página, que a gente chama de dark post. Eles não aparecem na página. Ou seja, as pessoas não entendem do assunto, né? E fizeram a lei. Então, cria essa situação toda. Nós somos muito viciados em rede social. A lei permite a compra de links patrocinados no Google, palavras-chave. Então, se você tem um site, e isso está explícito que está autorizado, se você tem um site e quer comprar palavras-chave, né, que chama-se links patrocinados no Google AdWords, você pode. O que vai acontecer? Teu site vai se posicionar, né, lá em cima, nos anúncios do Google. E ninguém fala disso, né? Isso é importantíssimo. Teve um candidato na Colômbia agora, terminou a eleição lá agora, que ele comprou as palavras-chave de todos os concorrentes. Então, o sujeito pesquisava de um concorrente dele, chegava no site dele. Pesquisava de outro concorrente, chegava no site dele. Nenhum teve... Ninguém teve a ideia de comprar palavras-chave de si. Então, foi um sujeito que comprou as palavras-chave, né? Então, gente, atente-se, marqueteiros, o Google está liberado. E... Marcelo bem falou aqui no meu lado do meu ouvido, e o abuso do poder econômico? Né? Configura-se aí, então. Né? Só complementar, eu acho que a internet, as redes sociais hoje, criam um debate novo sobre um novo perfil do uso indevido dos meios de comunicação social. Esse tipo de situação narrada pelo Fred pode caracterizar o uso indevido dos meios de comunicação social e, como tal, desencadear o ajuizamento da AIGE também, né? Então, assim, é até interessante, porque é algo novo, Fred. Assim, a doutrina não trata disso, porque é algo muito dessas eleições de 2018. Uma pergunta aqui, infelizmente não deixou o nome. Posso fazer impulsionamento de uma publicação que trata sobre feitos do mandato atual? É para mim? Não, genericamente, para quem quiser responder. Bom, a divulgação da atuação do mandato, ela é um dever, né? É um dever do mandatário. Ele tem o dever de dar publicidade aos seus atos. Afinal de contas, ele foi eleito pelo povo, ele tem que prestar contas. Então, sim, pode haver o impulsionamento, né, o patrocínio daquela informação. Mas vejam bem, é até uma situação que aconteceu, nós ouvimos no carro, não sei quem contou, da questão do outdoor. Um outdoor foi publicado de um mandatário, deputado, colocou um outdoor e foi questionado judicialmente pela situação desse outdoor, porque todos sabem que na época de campanha isso não mudou ainda, outdoor é proibido. E aí, o que salvou ele? O que salvou ele é que no outdoor tinham as informações da emenda
que ele estava divulgando, que ele tinha mandado uma emenda no valor de tantos X reais lá para o município tal. Mas ele colocou o número da emenda e o número do processo. Só assim a Justiça aceitou que aquilo era divulgação do seu mandato, de uma atuação do mandato. Porque, vejam, muitos mandatários, é que eu olho para os senhores por isso, tentam usar desse artifício do outdoor e das propagandas na internet para fazer com que o eleitor veja uma informação que é inverídica, porque o mandatário, o deputado, ele não tem gestão no Poder Executivo. Ele não diz o que fazer com o dinheiro. Ele tem uma ferramenta, que são as emendas parlamentares autorizadas pelo Poder Executivo. Então, a partir do momento que ele cita o processo, diz que foi uma emenda, número tal, processo tal, que correu dentro do Poder Executivo, está divulgando a ação do mandato. Pode impulsionar essa informação? Pode, porque ele vai estar pagando para dar publicidade aos seus atos. Eu queria trazer um outro componente que me parece muito importante na leitura da legislação eleitoral. O modelo que aí está foi concebido no detalhe para privilegiar quem tem mandato. A construção dele, desde o uso do tempo da propaganda eleitoral gratuita, como eu havia mencionado, desde a distribuição do fundo partidário, leva em consideração o quê? A distribuição das cadeiras no Congresso. Ou seja, os partidos que hoje são fortes tendem a continuar fortes porque é quem terá mais acesso ao eleitor por meio da propaganda eleitoral gratuita e que terá mais recursos para fazer campanha em razão do fundo eleitoral. Aí vejam só a maldade maior. Além de criar esse sistema que induz a perpetuação de quem tem mandato hoje, isso principalmente no Congresso Nacional, que é o critério adotado para essa distribuição, vem o Congresso e diminui a campanha para 45 dias. Ou seja, aquele que é novato, aquele que quer mudar o que aí está, que é a palavra de ordem hoje, como é que ele faz? Como é que ele vai se tornar conhecido durante 45 dias? Vejam que a leitura da legislação que confina a propaganda, que restringe e confina a propaganda ao período de 45 dias, mata a novidade, impede a renovação. Não é verdade? Alguém que está aí um nome que tem até uma boa adesão popular, mas está num partido nanico porque não concorda com os outros partidos, como é que essa pessoa vai entrar no sistema? Se o sistema foi todo feito e eu interpreto a legislação de modo a expulsá-lo. Aqui não. Aqui é um clube seleto, você não entra. Então, por isso que eu acredito que é muito importante que a gente privilegie na leitura da legislação o direito à informação. Esse é um direito de nobreza, de grande nobreza constitucional. Quanto mais transparência, quanto mais informação eu tiver no debate político, mais eu oxigeno a nossa democracia. Transparência e informação são elementos estruturantes da nossa democracia. Se eu oblitero, olha, o advogado querendo falar difícil é do ofício, né? Se eu fecho os canais de comunicação, se eu digo, olha, não, agora não, só lá nos 45 dias, isso é fazer uma leitura democrática da Constituição Federal? Eu acredito que não. Eu acredito que se fortalece a democracia fortalecendo o debate, fortalecendo a circulação de informações e, digo mais, fortalecendo aquele princípio basilar de todo Estado democrático de direito, que é ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Se a lei diz lá claramente que eu posso cometer todas aquelas condutas sem qualquer tipo de ilícito, e que só caracteriza ilícito se eu pedir voto, por que eu vou construir uma compreensão de que tais e quais condutas, como, por exemplo, o impulsionamento de uma foto minha com a minha família, que é um elemento que eu entendo importante e que conversa com um público, por que eu vou impedir isso aí? De que modo isso contribui para o fortalecimento da democracia? A lei não prevê que isso é ilícito. O candidato, não podendo ter gasto no período de pré-campanha, contratar uma agência de assessoria de marketing nesse período gera um ilícito? Depende da situação. Se houver... Não, é sério. Se houver... Assim, senhores, eu estou
passando para vocês uma perspectiva. É a perspectiva que vai ser, obviamente, pauta das eleições. Se houver gravidade, e aí a análise do caso concreto que vai dizer, isso vai ser pode ser objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral. Né? Volto a repetir, no âmbito da propaganda, a propaganda em si, ela se resolve ali no âmbito da multa. Não há gravidade a ponto de repercutir de forma negativa numa densidade maior para o pré-candidato ou para o candidato. Mas a contratação de uma agência, em relação àqueles que não têm a ideia é essa, pessoal, é a rigidez do processo eleitoral, a igualdade, que ao mesmo tempo que nós temos o princípio da liberdade de expressão, de manifestação, que é constitucional, ele não é absoluto. Né? Existem princípios próprios constitucionais que regem o processo eleitoral, que estão no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, que é a normalidade das eleições, a igualdade do processo eleitoral, a moralidade para o exercício do mandato e a legitimidade do pleito. Então, esses princípios vão ser ponderados no caso a caso. Então, é da análise do caso a caso que a Justiça Eleitoral vai decidir, né, das peculiaridades do caso. Não é porque você contratou uma agência que você perdeu o mandato. Não é assim. Depende de que tipo de contratação. Impactou nos seus adversários de que modo? Repercutiu no resultado do pleito a ponto de gerar gravidade? Sim. Aí é uma situação. Não tem gravidade. Certamente essa AGE não vai ser acolhida. Ou talvez nem seja ajuizada. Se um político estiver em mandato e fizer um card, por exemplo, no Facebook, com data comemorativa, dia do professor, pode colocar a sigla do partido nesse manual, nesse card, nesse conteúdo? Sim. Pode. Deve, porque a ligação do mandato dele é ao partido, né? O mandato pertence ao partido. Então, se ele está divulgando ações do seu mandato, ele está divulgando ações do partido que o ajudou a chegar lá. Eu acho que nós poderíamos entrar na questão da vaquinha, né, virtual, que é uma novidade para esse ano. Ferramentas de arrecadação, que é algo que já está liberado desde 15 de maio, embora os recursos não estejam disponíveis por enquanto, só a partir da homologação da candidatura, né? Então, assim, tem várias perguntas, eu queria consolidá-las numa pergunta só sobre essa arrecadação digital ou vaquinha virtual, o nome que tenha, né? Que é uma modalidade nova, né, uma novidade, não é doação de pessoa física, é uma outra modalidade, né? Existem ferramentas credenciadas no TSE para fazer essa arrecadação, você contrata essa ferramenta, paga ali uma taxa, como se fosse uma taxa para um banco, né? E eu queria consultar os senhores, não tenho nenhuma pergunta específica, assim, com relação a prazos, como contratar uma ferramenta, né? Enfim, para esclarecer que são várias perguntas nesse sentido. Marcelo? Eu acho que essa pergunta foi mais para você. Na realidade, é uma tentativa, aí, me parece, da legislação de tentar tornar o eleitor mais ativo no processo, né? O eleitor está tão afastado, há até um sentimento de repulsa à política, e vem o legislador aí tentando conectar o eleitor com o processo eleitoral, estimulando as doações de pequena monta, né? O modelo que mais funcionou e que gerou esse paradigma que tem se tentado reproduzir mundo afora foi o do Obama, lá na primeira eleição dele. Boa parte dos eleitores americanos acreditaram que yes, we can, né? Sim, nós podemos, e passaram a fazer doações de valores, vamos pensar aqui no Brasil, R$50, R$100, R$20, R$30, e aquilo virou uma onda que levou até a eleição dele. Desde lá se tem tentado reproduzir isso, não se tem conseguido, e o legislador agora trouxe expressamente a possibilidade de vaquinha virtual, com uma observação muito interessante, né, que a vaquinha pode ser feita no período de pré-campanha. Ou seja, hoje já pode começar a arrecadar recursos. Esses recursos ficam... A arrecadação tem que ser feita por sistemas que se habilitaram previamente perante a Justiça Eleitoral. Então, eu não posso fazer por qualquer empresa que tenha esse serviço de vaquinha, tem que ser empresa habilitada e credenciada pela Justiça Eleitoral. Ela fica em aberto para as doações até o final da campanha, mas o dinheiro fica represado, e uma vez que você tem a sua candidatura homologada em convenção e apresente o seu pedido de registro de candidatura, você passa a acessar aqueles recursos na sua campanha. Se por um acaso
o partido não te deu a possibilidade de ser candidato, digamos que você não foi aceito em convenção e você tenha conseguido a proeza, porque eu acredito que vai ser uma proeza muito grande, o Fred falava sobre isso mais cedo lá no rádio, conseguir que os eleitores adiram a essa possibilidade de financiamento. Então, você conseguiu arrecadar e não conseguiu ter o seu nome escolhido em convenção, os recursos vão ser devolvidos para quem fez a doação. Mas vejam, é uma ferramenta muito importante porque é a única forma que eu tenho de arrecadar recursos antes do período eleitoral. Porque do mesmo modo que o período eleitoral é muito curto para fazer a propaganda, é um período muito curto também para arrecadar recursos. Eu tenho 45 dias para tentar convencer alguém a fazer doações para mim e 45 dias para gastar esse dinheiro com a propaganda eleitoral. Se eu, desde já, começo a estimular a vaquinha eleitoral, vejam que eu tenho um período mais largo para acumular recursos e no período da campanha, portanto, eu já começo com uma vantagem bastante interessante, porque eu já tenho recursos para gastar. Sim, o limite é baixo exatamente na tentativa de pulverizar e evitar que se faça uso de laranjas, né? A maior preocupação, na realidade, a gente estava participando agora de um congresso lá em Curitiba, e isso foi dito por alguns ministros do TSE, que o que norteou essa limitação, que está na resolução, é exatamente evitar o laranja. Tem a taxa. Tem uma taxa, a taxa do serviço. Gente, aqui em Rondônia, nós já temos eu conheço uma pré-candidata. Eu conversei com ela para saber como ela fez, porque ela, no primeiro dia que foi autorizado, agora não me lembro no calendário eleitoral, o primeiro dia que foi autorizado o crowdfunding, a vaquinha virtual, ela já lançou o link dela. Eu falei, como é que você conseguiu fazer isso? E ela falou, olha, demorei uma noite inteira para tentar entender, mas porque ela não conhecia mesmo, e não é tão difícil assim. Ela falou que é porque ela desconhecia completamente. Mas se cadastrou em uma empresa que está oficialmente, legalmente, no site do TSE, tem um link específico lá para acessar essa questão das finanças. Eu acessei esses dias, o número está aumentando, porque o TSE está aos poucos analisando as empresas que querem entrar. O Zamirton, eu vou te usar de bode expiratório aqui, Zazá. Zamirton, ele vai doar para a campanha de Robério. Robério não sabe se ainda vai ser candidato ou não, porque não passou para as convenções. Mas ele vai lá, entra nesse sistema do link que o Robério passou para ele e ele vai transferir esse valor, vai poder pagar no cartão de débito, vai poder pagar no cartão de crédito. Zamirton tem um valor a ser observado? Tem. Ele tem o limite desculpa, eu esqueci o termo, da receita, do que ele declarou, desculpe. Isso, 10%, obrigado, 10% do rendimento. E aí, esse é o limite dele de doação. Doou, ok. Robério registrou a candidatura, abriu a conta depois de ter adquirido o CNPJ, o recurso é passado para a conta de candidato do Robério, com a situação de retirar os valores de custos. Mas agora eu trago uma questão mais que o Fred vai... Eu vi isso no seu Facebook, Fred, e que eu ouvi isso da pré-candidata. Ela falou que quando ela colocou o link de que ela estava lançando a vaquinha virtual, ela começou a receber pequenos mesmo, menos de R$10, 20, R$50, de doação de pessoas do interior que ela sequer conhecia. Ela não conhece essas pessoas, mas essas pessoas acompanham ela nas redes sociais e falaram, gostei de você, vou te ajudar. É isso que eu posso fazer. Agora, tu imagina, Yane, agora vou fazer essa pergunta para o Fred. Que situação boa para uma questão de marketing. Você já sabe que aquela pessoa lá em Cabixi tem uma intenção de te ajudar e você nem conhecia ela, porque ela já veio para fazer um investimento de 5, 10, 20 reais. Como isso poderia acontecer se você proíbe qualquer tipo de propaganda, de impulsionamento ou de um destaque maior na fase de pré-campanha? Ótimo, muito bem. Se estávamos falando, pode ou não posso, posso fazer reunião, posso divulgar no Facebook, que eu estou fazendo reunião, que eu sou pré-candidato. Se você não divulgar, como é que aquela pessoa vai saber que você tem um site que já é permitido por lei para que se faça doação para a sua pré-campanha? Espera aí, como é que ele vai saber que você é pré-candidato se você não pode divulgar no Facebook? E aí você traz uma questão muito importante. Gente, não pensem na vaquinha só em termos de arrecadar dinheiro. A vaquinha virtual é uma ferramenta de mobilização. Só se ganha eleição com mobilização de rua, mobilização digital. A pessoa que está doando, ela está falando assim, eu quero estar junto na tua campanha, eu não quero só te dar dinheiro.
E as pessoas estão pensando só em termos monetários, financeiros. Eu quero pegar dinheiro das pessoas, fazer um caixa, fazer campanha. Não, essas pessoas têm que ser mobilizadas. Você tem um cadastro delas. Essas pessoas querem te ajudar a compartilhar conteúdo na rede social, participar de eventos. Vamos pensar em termos de mobilização também. Se você tem 100 pessoas que doaram, são 100 pessoas que vão se mobilizar na sua campanha, se você souber mobilizá-las. Então, eu vejo a vaquinha, esse sistema, como possibilidade de uma arrecadação e também de mobilização de eleitores. Agora, na prática, vamos falar um pouquinho de marketing. O Brasil não tem a cultura da doação, né? Uma coisa americana, é uma novidade, não é do nosso DNA fazer isso. Vivemos um período de baixa da classe política, um momento de grande apatia, revolta, né? A primeira eleição pós-Lava Jato, uma operação que pegou todos os partidos, quase todos. Há uma grande possibilidade de não voto. Eu acho que o grande desafio dos marqueteiros é levar o eleitor para votar, né? Há uma grande expectativa de uma abstenção muito alta, voto nulo, branco, pelo repúdio do cidadão ao que está acontecendo no Brasil. E o nosso desafio é, primeiro, convencer a votar no nosso candidato, depois fazê-lo votar no dia da eleição. Vocês estão vendo como aconteceu no Tocantins agora, na eleição extemporânea, em Vilhena, baixíssimos níveis de votação. Eu acho que quem vai surfar nessa onda, em termos de partidos, os partidos dos polos ideológicos, né? Extrema direita, extrema esquerda, que são partidos que têm militância mais orgânica, tipo eleitores do Bolsonaro, eleitores da extrema esquerda, PSOL, Rede, até parte do PT. Eles têm uma militância mais orgânica, tende, se fizerem um trabalho bem feito, a arrecadar mais do que os partidões tradicionais, PSDB, PMDB, DEM. E os candidatos que são novatos, que não estão desgastados com a política e que têm uma empatia muito grande com o seu eleitorado e souberem fazer um bom marketing, também vão conseguir arrecadar. Fora isso, não tem milagre que dê jeito, né? Quer dizer, não é da cultura. Eu vou doar dinheiro para político, né? Mas, assim, então... depende do partido de vocês, da militância, enfim. Eu tenho fé, mas ninguém faz milagre, né? O 39, parágrafo 5º da lei eleitoral prevê que a propaganda eleitoral no dia da eleição é crime e o impulsionamento no dia da eleição é crime. Até fica o registro de que o impulsionamento tem que ser até o dia 6. Não, mas né? Vamos na mas polêmica. A pergunta vai chegar. Aquele eleitor que no dia da eleição compartilha a publicação anterior, que as publicações anteriores podem ficar, mas ele compartilha no dia da eleição, ele pratica crime, considerando que a lei fala em novo conteúdo? O que é novo conteúdo, o Fred? Nós temos procuração em contrato assinado, doutor Marcelo. Essa é uma questão interessante que surgiu muito na campanha passada. Eu acho que foi o Dória que no dia da eleição ele fez algumas publicações. No dia da eleição ele trocou a foto a foto do perfil, é foto do perfil que chama? Né? E colocou o número de candidatura dele piscando, e aí o pessoal do Haddad correu para pedir liminar na justiça eleitoral e tudo, dizendo que aquilo ali era boca de urna que é vedada no dia da eleição, né? Então, eu tenho a impressão que a construção que acabou prevalecendo eu não posso fazer postagens novas no dia da eleição, porque eu não posso ter propaganda eleitoral no dia da eleição, mas eu também não posso, digamos que eu fiz uma postagem antiga e deixei ela impulsionada para que ela continue circulando com um incentivo do impulsionamento. É a data da ativação? No dia da eleição, eu não posso ter propaganda nova e nenhuma. E aí nesse ponto eu vou ser restritivo porque a penalidade é grave. Você está tratando, inclusive, de ilícito de ordem penal. E o ilícito de ordem penal ele pode, inclusive, gerar inelegibilidade de 8 anos. Então, é preciso cuidado. Então, acho que essa leitura tem que ser bem restritiva para evitar um problema dessa ordem. Se você fez uma propaganda, você publicou algo no Facebook antes do dia da eleição, ou seja, enquanto era permitido. E aí você programou que ele seja exibido mais vezes, ou seja, você programou um impulsionamento para acontecer no dia da eleição. Veja que aquela exibição não está sendo pelo algoritmo do Facebook, mas sim porque você pagou o Facebook para gerar aquela visualização. Eu acho que isso pode gerar problema. Eu acho que a gente lê exatamente como está na lei, esclareia um pouco. Olha o que está escrito, gente.
Ainda em relação às opções de propaganda eleitoral na internet, o artigo 5º o parágrafo 5º do artigo 39 inclui, entre os crimes eleitorais, a publicidade online inserida ou o seu impulsionamento na data da eleição. Muito bem. A lei, entretanto, e esse entretanto vai nos complicar, estabelece que podem ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. O que eu leio disso? O que eu interpreto? Eu posso fazer, 4 dias antes da eleição, um anúncio dizendo vote em mim, com o meu número, e deixar impulsionado 4 dias, e no dia da eleição vai continuar aparecendo aquele anúncio. Aqui está dizendo isso. Olha só, essa norma aí, ela é fruto de uma discussão que era uma discussão terrível. No dia da eleição tem que apagar tudo? E vejam, chegou-se ao absurdo de vários candidatos com medo pegavam toda a propaganda da campanha inteira e zeravam a página do Facebook, zeravam o perfil do Facebook. Eu sei. Eu sei, é que quando a procuração está assinada e o contrato também... Eu acredito. Então, vejam, chegou-se a esse ponto de, para evitar a acusação de ilícito penal de boca de urna no dia da eleição, de se apagar tudo e zerar no dia. E aí vem essa norma agora que esclarece, olha, você não precisa apagar o que você já publicou anteriormente em período de propaganda lícita, em período que seria lícito fazer propaganda. Agora, você tem que interpretar a norma por completo. Vai ficar lá, não precisa pagar, mas você não pode pagar naquele dia da eleição para que mais pessoas vejam. Aí você vai ter o ilícito. Pergunta do meu amigo Zezinho, do Maria Fumaça, como fica o quociente eleitoral nessas eleições sobre as sobras? Mudou? Mas eu já estou vendo que a gente está entrando, a gente saiu da pré-campanha, e aí realmente a gente está com a intenção de fazer uma pauta aqui de encontros. Da outra vez eu fiz um curso acho que era um sábado inteiro, até o deputado Neidson esteve presente, e eu achei que aquilo acabou ficando um pouco cansativo, então a gente teve a ideia de, dessa vez, um dia falar de pré-campanha, que é o assunto do momento, e na sequência fazer um outro sobre propaganda eleitoral, acho que depois fazer sobre financiamento de campanha, que aí a gente tem mais facilidade para acomodar na agenda, né? E aí eu estou vendo que a gente está falando agora só sobre campanha. É isso. Temos a intenção é excelente de promovermos outros eventos voltados para pautas específicas. Agora é pré-campanha, é a preocupação que todos temos, né? Qual seria a melhor rede social para se fazer pré-campanha? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A melhor e a pior. Acho que as duas. O WhatsApp. Mas o WhatsApp não é uma rede social, né? Clássica, né? Ele é um mensageiro instantâneo. Para mim, o WhatsApp ele vai ser mais importante do que o Facebook, para o bem e para o mal. Eu acho engraçado, nós estamos aqui com 2 horas de debate e ninguém falou de fake news, né? Que é o tema do momento, né? Fake news. E que bom que não falaram, porque fake news sempre existiu na política, né? Conteúdo ofensivo contra alguém, notícias falsas, está na base da política, não é nenhuma novidade. Virou modinha agora falar de fake news. Por quê? O WhatsApp se tornou um grande vetor de transmissão de fake news, né? Principalmente, é engraçado, fizeram uma pesquisa, são os grupos de família. O grande vetor de disseminação são grupos de família, né? Da nossa, né? De parente e tal, que as pessoas compartilham sem ler. Eu acho que se você usar o WhatsApp de uma forma racional, né? Estratégica, fazendo listas de transmissão segmentadas, eu acho assim, por exemplo, um candidato a deputado estadual em Rondônia, necessariamente ele tem que ter um número de campanha com lista de transmissão por municípios, né? Segmentando o conteúdo, convidando as pessoas a participarem, enfim. Isso do ponto de vista positivo. Do ponto de vista negativo, nós vamos ter que lutar contra as fake news. E assim, gente, é enxugar gelo. Eu vejo como heróica a iniciativa do TSE, da Polícia Federal, do combate à fake news, do Ministério Público, mas a gente está sempre atrás dela, né? Porque é difícil alcançar. E o WhatsApp, ele não tem métrica, ele é uma caixa preta, né? A gente não consegue... Eu acho que daqui a 2 anos a gente terá uma situação melhor, mas hoje eu não consigo medir o WhatsApp. Então as coisas viralizam, a gente perde o controle, né? Ontem mesmo saiu uma notícia do antagonista, né, dizendo que deputados tinham assinado uma CPI
contra a Lava Jato. Era uma manchete que eu chamo de junk news, não é fake news. Ela tem um fundo de verdade, mas é uma mentira. Não era contra a Lava Jato. E aí pega o WhatsApp e espalhou aquilo. Como é que você combate aquilo explicando a verdade? Você está sempre atrás, né? Então não existe hoje uma fórmula para combater fake news. Você vai sempre minimizar fake news, como? Criando contranarrativas. Agora, eu sempre falo, você tem que ter canais fortes, porque quando soltam fake news contra você, você cria uma narrativa a favor e você tem que ter gente para espalhar. Então você tem que ter um WhatsApp forte, grupos fortes, lista de transmissão, para você pelo menos tentar combater aquela narrativa negativa contra você. Se os seus canais são frágeis, se você tem pouca gente no Facebook, pouca gente no WhatsApp, você pode ter uma boa contranarrativa, mas não vai ter alcance, né? E as pessoas, por tendência, sempre compartilham o negativo, né? O positivo, não. Aí você coloca a verdade, não, né? Outra coisa muito importante para quem divulga, quem vai fazer campanha majoritária, no seu site de campanha tem uma seção lá, combate ao boato, espalha a verdade, que nome tenha. Essa questão de fake news ficou tão forte que todo cliente meu majoritário fala assim, uma parte do teu site vai ser um combate a fake news, porque você vai ter fake news contra você. E você tendo isso no site, você consegue organizar o conteúdo, depois disseminar nas redes sociais. Vamos lidar com a fake news com as armas que a gente tem. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Dr. Marcelo Barroso, um dos debatedores aqui desse evento, se destacou devido a que respondeu o maior número de perguntas e o público aqui saiu satisfeito. Como foi participar desse evento? É uma enorme satisfação, é uma gratidão imensa, profissional e pessoal. Nós já estamos organizando esse evento há alguns dias, olha só, alguns dias, não algumas semanas. Então foi bem rápido, mas acredito que saíram as pessoas satisfeitas. Não pretendíamos, e acho que atingimos esse objetivo, fazer um evento docente, um evento acadêmico, com uma exposição cansativa. Nós queríamos mais uma interação e isso ocorreu. Tirar dúvidas, é um tira-teima. Foi excelente. E também foi interessante que realmente as pessoas que fazem a política de Rondônia, os assessores, aquelas pessoas dos bastidores, estavam aqui no evento. Fogaça, isso é muito interessante mesmo. Olha, eu estou surpreso, assim, de forma muito positiva, que pelo levantamento que eu fiz das inscrições, praticamente 10 partidos mandaram representantes aqui. Isso é um número muito grande, considerando que de todos os partidos, Rondônia tem um pouco só que tem um funcionamento, uma vulta maior. E 10 partidos se fizeram presentes nesse evento. Isso é gratificante. 2 deputados estaduais, vereador estiveram aqui. Então, isso para a gente é sinal de prestígio e agradecemos muito isso. Dr. Diego Vasconcelos, hoje um evento que acabou marcando aqui o estado de Rondônia sobre essa prévia das eleições de 2018. O escritório de advocacia Rocha Filho acabou saindo na frente nessas eleições de 2018? Não, na verdade o evento Candidato Legal já é um evento que vem de 2014, com o intuito, com o escopo de empoderar o cidadão, a mídia e os próprios candidatos com conhecimento sobre as regras eleitorais, de modo que o cidadão, a mídia e os próprios candidatos sejam os grandes fiscais das eleições. Então essa é a ideia. E o evento acontece dentro de um calendário extremamente rígido, fixo, e essa é a nossa contrapartida. Nós somos muito felizes por poder dar essa contrapartida à nossa comunidade, ao estado de Rondônia, ao município de Porto Velho, né? E esse ano pudemos contar aqui no evento com a presença do Fred Perillo, que é um querido amigo de todos nós, que já morou em Rondônia e veio aqui mediar o debate entre os nossos juristas. Então, assim, nós estamos muito felizes de poder ter recebido a comunidade política, a comunidade de advogados, os coordenadores de campanha, cidadãos, imprensa. É uma grande oportunidade para nós em poder compartilhar um pouco do conhecimento acumulado ao longo de 17 anos. A gente percebe também que esse é um evento que as pessoas que fazem a política de Rondônia, que as pessoas dos bastidores estavam aqui em peso, né? É verdade, eu fiquei muito feliz por perceber, no nosso primeiro evento, a frequência era maior de assessores, de coordenadores. E nesse evento não, o próprio agente político veio, né? Nós tivemos aí ex-presidente de Câmara, presidente de Câmara, deputados,
pré-candidatos a deputados, governador, senador presentes. Então é uma grande alegria para nós poder ter uma audiência tão qualificada. O doutor Márcio Melo, um dos melhores advogados eleitoralistas, né, do estado de Rondônia, e hoje uma das pessoas que participou desse evento aqui. Qual foi a importância, na sua visão, desse evento para a vida política do estado de Rondônia? Fogaça, primeiro, muito obrigado pelo seu elogio generoso quando se referiu a mim. Eu tenho a impressão que a informação de qualidade, o bom conhecimento empodera. E o nosso cidadão está precisando ser empoderado para ir exercer a cidadania do modo correto. Então, a ideia desse evento e do projeto Candidato Legal, que é um projeto que divulga conteúdo de direito eleitoral de modo descomplicado em blog, redes sociais, em eventos como esse, é fazer com que o candidato e o eleitor compreendam quais são as regras e eles tomem as rédeas do processo eleitoral. E não fiquem reféns da dúvida, que eles entendam realmente o que pode e o que não pode. A participação que houve nesse evento e as perguntas que foram feitas atendeu a expectativa aqui da Rocha Filho Advogados? Eu acredito que superou, porque a gente conseguiu ter aqui hoje, isso é motivo de grande felicidade, pré-candidatos, quem já exerce mandato e quer sair à reeleição, a gente conseguiu ter aqui hoje assessores, e é muito bacana também que a gente conseguiu trazer para cá hoje, para esse debate, para esse diálogo, colegas advogados, ou seja, a gente acabou fomentando um debate sobre um tema muito importante, que é essa fase de pré-campanha, com toda a comunidade de Porto Velho e até pessoas de interior. Então foi muito proveitoso. Uma pré-campanha que já está aí com a eleição na porta, né? Sem dúvida, a eleição está muito próxima e o que é muito preocupante, uma eleição de apenas 45 dias. Ou seja, quem está parado na pré-campanha, acreditando que nada é possível, que tudo é ilícito, certamente terá grande dificuldade para convencer o eleitor em apenas 45 dias. Do meu lado, Fred Pirillo foi hoje o mediador desse evento aqui da Rocha Filho Advogados. E aí, qual foi a sua impressão sobre esse evento? Eu acho, Fogaça, primeiramente obrigado pelo bate-papo aqui. Eu acho que foi de grande valia para candidatos, assessores, advogados. Por quê? Há uma série de dúvidas sobre o que pode fazer na pré-campanha. O que aconteceu na prática? A pré-campanha engoliu a campanha. A campanha tem só 45 dias. Então, você tem aí 3, 4, 5 meses de pré-campanha e uma legislação eleitoral muito vaga e muito subjetiva, né? Então, há muitas dúvidas sobre o que pode e o que não pode fazer na pré-campanha. A minha função aqui nesse debate foi mediar. Quer dizer, eu trago a visão do marketing para 3 advogados, né? Então, assim, eu não sou especialista em direito eleitoral, mas eu trazia para eles e as perguntas da plateia quais as dúvidas principais sobre o que pode e o que não pode fazer, por exemplo, o impulsionamento de post na pré-campanha, pode e não pode. Ficou claro que pode, mas com bom senso, né? Não pode também ter abuso de poder econômico. Então foi um grande evento, marcante, uma grande participação do público, que esclareceu muitas dúvidas sobre legislação eleitoral. E esse tipo de evento aqui no escritório de advocacia, é o primeiro de Rondônia que você participa ou já teve outro tipo de eventos dessa magnitude? É o primeiro evento que eu participo e parabenizo, porque o escritório de advocacia, como qualquer empresa hoje, é produtora de conteúdo, né? Não é só um prestador de serviço para cliente. Quando você gera conteúdo e esse conteúdo está indo para a internet, está indo para a televisão e está indo ao vivo, você presta um serviço para a sociedade, né? Eu acho que toda empresa, com a questão das redes sociais, tem que produzir conteúdo, desde marcas até políticos, né? O político hoje é um produtor de conteúdo, né? Então, eu parabenizo o escritório Rocha Filho pela iniciativa de fazer esse evento, que é o primeiro que eu participo dessa natureza de reunir um público para discutir um tema tão importante. O vereador Maurício Carvalho, que trouxe a maioria da sua assessoria, veio aqui para assistir essa palestra sobre o que pode e o que não pode na pré-campanha. Por que trouxe o povo para cá? Primeiro, boa noite, Fogaça, é uma honra estar aqui com você. A gente precisa cada vez mais se atualizar sobre as novas regras da política. A nossa assessoria estava aqui em peso, todos participando e assistindo e também tendo conhecimento. A gente precisa estar sempre ligado dentro da lei para que não saia nada errado em nossas campanhas e que possamos cada vez crescer mais. E pelo que ficou falado aqui, as campanhas cada vez mais, elas estão mais o prazo reduzindo
e mais profissionais, né? Com certeza, eu acho que agora, nesse momento que a campanha tem só 45 dias, temos que cada vez mais ter profissionais de qualidade, pessoas interessadas na política para conseguir levar as nossas ideias, os nossos projetos, para que a população conheça de verdade. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você de Presidente Médici, de Paraná, Ouro Preto do Oeste, Canteiros, Jamaria, Grande Porto Velho. Você que prestigia diariamente o programa do Fogaça. Obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã com mais uma edição do programa do Fogaça, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.